Este é o nosso pão na mesa, 1 Coríntios 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu sempre fui de ajudar nos afazeres de casa sempre que tenho tempo. E um certo dia eu resolvi ir além da limpeza básica. Talvez você já fez isso, não é? Começou a afastar os móveis. E aí eu entrei em cantos pouco explorados, levantei tapetes, mexi em caixas antigas. E ali, debaixo do que parecia tudo organizado, eu encontrei o que sempre se encontra quando se faz uma faxina de verdade. Poeira, aquela poeira acumulada já há dias, objetos sem uso, algumas manchas escondidas. E aí eu comecei a refletir o que seria de nossa casa se a gente vivesse arrumando apenas o visível, sem nunca parar para limpar de fato uma limpeza profunda. Sabe, a sujeira ela nunca chega de uma vez. Ela vem devagar. Hoje um pó quase imperceptível, amanhã uma mancha discreta, depois um cheiro estranho, e quando a gente percebe a casa está pesada, escura, abafada. Não foi uma grande enxurrada que tomou conta da casa, não foi uma poeira que envolveu de uma vez, não. Foi um pequeno descuido hoje, não é? Um pequeno pó hoje, amanhã se repete, e quando se pensa que não, a casa está tomada de sujeira, de poeira, de entulho. E ali, com o pano na mão, Deus começou a me ensinar que a vida funciona exatamente assim. E é sobre isso que eu vou refletir com você, sobre algumas faxinas que nós precisamos fazer na nossa vida diária. Eu vou começar pela vida espiritual. Espiritualmente, muitos estão vivendo em casas abafadas. Não deixaram Deus, não abandonaram a fé, mas permitiram que outras coisas ocupassem o espaço dele. Um pouco de frieza aqui, um pouco de pecado tolerado ali, uma oração apressada, uma Bíblia que se fecha e não abre mais para a leitura, um culto mecânico, palavras que muitas vezes são malditas e ferem outras pessoas, murmurações, críticas que às vezes nós até justificamos de sinceridade. São poeiras, parecem inofensivas, mas vão cobrindo o altar do coração. Pensamentos carnais, malícias, ressentimentos, hábitos que entram como visitas e acabam virando moradores. Aos poucos, o que antes incomodava passou a ser normal. E a consciência foi ficando empoeirada, a sensibilidade espiritual foi sendo abafada. Ei, fazer faxina espiritual é permitir que Deus entre não como visitante, mas como o Senhor da casa. É abrir todas as portas, os quartos, os porões, sabe aquele cantinho escuro, cheio de quinquilharias que nós queremos a todo custo que as visitas não enxerguem e não tenham acesso ali? É abrir espaço para Deus entrar lá, limpar, é confessar as nossas mazelas espirituais, renunciar, ajustar, seja lá o que for preciso, reconciliar. É voltar à palavra não como um ritual de um religioso, mas como água que nos lava e nos purifica. É isto que Paulo escreve em Efésios 5:26, para santificá-la, falando da igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, é deixar a palavra de Deus lavar por completo a nossa vida. Faxina espiritual exige responsabilidade, separar tempo para Deus, cortar práticas que contaminam, restaurar disciplinas, buscar ajuda quando necessário, é vigiar pensamentos intrusos que muitas vezes querem nos dominar, é realinhar prioridades. Faxina espiritual não é emoção, é uma decisão. E para concluir esse ponto, eu quero lembrar você, Hebreus 12, versículo 1 nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A outra faxina que vamos refletir é a faxina emocional. Emocionalmente, há muita gente soterrada, casas até bonitas por fora, mas cheia de caixas empilhadas, caixas que não se usam mais. E que caixas são essas? Eu vou fazer essa analogia trazendo à sua mente mágoas antigas, ressentimentos enterrados há muito tempo na alma, pessoas que estão morrendo porque não sabem perdoar, a culpa por decisões não tomadas ou decisões que foram tomadas, mas que saíram erradas, que não saíram como foram planejadas, frustrações que estão paralisando o futuro, medos que sabotam os planos, traumas que faz reviver os monstros emocionais.
palavras que feriram e trouxeram silêncios que hoje estão adoecendo a alma. Ei, muitos vivem reagindo apenas. Não conseguem viver a vida que Deus quer que elas vivam, sendo que a palavra de Deus nos diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Qualquer situação levanta poeira. Qualquer palavra vira gatilho. Não é força, é acúmulo, coisas não resolvidas. E fazer faxina emocional é parar de empurrar sentimentos para debaixo do tapete. É chorar que não foi chorado ainda. Isso, chorar. Perdoar o que foi adiado, é reconhecer limites, entender que você tem a sua margem de erro, é pedir ajuda quando necessário, é conversar com alguém de confiança, é orar com verdade, é perdoar, não é negar a dor, mas perdoar até você mesmo quando necessário, é decidir não morar nessa bagunça de entulho na sua alma. Ei, responsabilidade emocional é assumir que nem tudo é espiritual. Às vezes é cansaço, às vezes é ferida que precisa ser curada, às vezes é luto. E Deus não se ofende quando nós procuramos aconselhamento, ajuda de um profissional, quando buscamos cuidado, procuramos descansar. Ele se importa sim com uma casa inteira. Eu quero pensar um pouco também com você sobre a faxina física. Sim, fisicamente muitos estão vivendo em ambientes e rotinas que adoecem. Desorganização constante, sono irregular, alimentação sem cuidado, comemos às vezes o que gostamos e não aquilo que é saudável, e negligenciamos o cuidado com o nosso corpo, vícios que são disfarçados de alívio, gavetas que são cheias, mesas caóticas, quartos sufocantes. Ei, guarde bem essa informação. A casa externa, a casa onde você mora, revela muito a sua casa interna, mostra muito como está a sua alma. E a faxina física começa com pequenas decisões. Sim, arrume aquilo que está fora do lugar. Eu estou falando de, literalmente, na sua casa, aquilo que está desorganizado, que está bagunçado. Descarte aquilo que não te serve mais. Organize a bagunça. Crie rotinas saudáveis, respeite os teus limites, cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo e não como um depósito. Ei, não é estética, estou falando de mordomia. Deus deu o seu corpo e você é um mordomo, precisa cuidar bem dele. Responsabilidade física é entender que espiritualidade não substitui o descanso, a disciplina, a alimentação saudável, o sono cuidadoso, adequado. Ei, ordem é preciso. O corpo é o chão da nossa missão. Se ele adoecer, tudo vai se comprometer. Deixa eu falar com você de um cuidado, de uma faxina que precisamos fazer. Como está a sua faxina intelectual, hein? Intelectualmente, muitos estão sobrecarregados, vazios ao mesmo tempo. Muita informação, porém pouca formação. Muito estímulo e pouca reflexão. Até tem muito barulho, mas pouca verdade nesse barulho. Horas consumindo telas, discussões inúteis, comparações, notícias tóxicas, conteúdos rasos. Quantas vezes que ficamos na frente, alguém fica na frente da televisão assistindo jornais, sabe aqueles jornais policiais que se conseguíssemos torcer a tela sairia sangue? É, a mente vira um depósito de ruídos, sobra opinião, mas falta sabedoria, sobra distração, mas falta profundidade. Sabe quando você fica horas e horas maratonando algumas séries e depois você tem aquela sensação de que foi perca de tempo, você fica com aquele vazio, você fica com aquele sentimento apenas de que perdeu seu tempo? Ei, fazer faxina intelectual é selecionar o que entra na sua mente, é diminuir excessos, é trocar parte da rolagem das redes sociais, sabe, pela leitura e uma leitura boa, trocar o ruído pelo silêncio, trocar o superficial pelo essencial, é estudar a palavra de Deus com cuidado, ler bons livros, não é? A propósito, quantos livros você leu nos últimos 6 meses, hein? Cuide daquilo que molde a sua mente. Cuide daquilo que vai te trazer saúde intelectual. Responsabilidade intelectual é entender que tudo o que você consome está te construindo
ou está entulhando você? Faxina não é evento. Faxina é processo. Não se faz uma grande faxina em minutos, dá trabalho. Lembra da última faxina que você fez na sua casa? Levanta a poeira, não é? Cansa, mas vale a pena. Depois vem algo precioso. Você sentir aquela leveza, aquele ar que parece que está mais leve, não é? A claridade, parece que a sua casa ficou mais clara, mais iluminada. Você percebe com facilidade a ordem. É disso que eu estou falando. Jesus disse em São João capítulo 15 que o Pai limpa os ramos da videira para que produza mais fruto. Até o que é bom se faz limpeza de vez em quando, não é? Se não sufoca. É. Talvez você não precise de algo novo, talvez você precise se livrar de algo velho. Talvez Deus não queira acrescentar, Ele queira apenas esvaziar. E aí você me pergunta, mas esvaziar o quê? Relacionamentos que já cumpriram o seu tempo. Se insistir nele, vai se tornar tóxico. Cuidado! Eu não estou me referindo aqui ao seu cônjuge, a jogar ele fora, a romper o relacionamento com ele, não. Eu estou falando de pessoas que se aproximam de você apenas para beneficiarem. E quando você não servir mais para elas, você apenas é descartado nessa cultura que nós estamos vivendo do descartável. Talvez você esteja precisando hoje de esvaziar-se de hábitos que já perderam o propósito, pensamentos que só se ocupam na mente espaço, abrir mão da culpa que Cristo já levou por você na cruz, do orgulho que está te impedindo de mover, de avançar. Faxina começa quando nós paramos de perguntar: o que está faltando na minha vida? E passamos a perguntar: o que está sobrando? É, que tal uma faxina hoje, hein? Que tal começar agora? Uma faxina na alma, uma faxina na mente, nos afetos, nos hábitos, na sua casa, no coração. E permitir que o Espírito Santo volte a circular com liberdade, trazendo aquela ordem, trazendo leveza, trazendo vida para você. Porque quando a casa é limpa, Deus não apenas entra, ele permanece, ele faz morada. Glória a Deus. Para concluir, eu me lembrei de uma história do homem que ele morava numa casa simples, antiga, porém escura, cheia de tralhas, e um dia ele recebeu a visita de um amigo que trabalhava com restauração de casas. Quando o amigo chegou, ele percebeu logo de cara as rachaduras, o mofo, os objetos quebrados, a poeira, e diga-se de passagem, estava grossa a poeira. O morador, pediu desculpas, meio sem graça, e disse: "É, eu sei que a casa está feia, mas é o que eu tenho no momento. Um dia, quem sabe, a gente compra outra, não é?" O amigo olhou para ele, avaliou e respondeu: "Você não precisa, meu amigo, de outra casa. Você precisa permitir que alguém te ajude a limpar, tirar o que não presta, restaurar o que ainda tem valor aqui." E ele topou. Então começaram, jogaram fora o entulho, abriram janelas que estavam pregadas, tiraram móveis inúteis, lavaram o chão, rasparam paredes, consertaram as rachaduras e, quando terminaram, aquela mesma casa, a mesma, estava irreconhecível. Clara, leve, habitável, bonita. O homem emocionado disse: "Eu não sabia que minha casa ainda podia ser assim." E o amigo respondeu: "Ela sempre pôde, só estava soterrada." Muitos não precisam de outra vida, assim como esse homem precisa apenas de uma faxina, porque Deus não vem para nos substituir, ele veio para nos restaurar. Ele não joga a casa fora, ele limpa, ele cura, ele organiza, ele sopra a vida. E quando o Espírito Santo termina a sua obra, descobrimos, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, que a casa onde ele habita volta a ser tabernáculo, morada de Deus e lugar de aconchego. Se essa palavra foi útil para você, eu quero que você compartilhe com alguém. Se foi útil para você, deixe o seu comentário, deixe o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixe que Deus fale mais ao seu coração. Um grande abraço.